Abrir as suas Bíblias em Mateus 11, do 25 ao 29. Até pode pôr aí até o 30. Mateus 25. Não, Mateus 11, 25 ao 30. Quero cumprimentar os visitantes. Sejam abençoados em nome de Jesus. Amém? Amém. O tema da mensagem hoje é: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 25 ao 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas. E o 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Podeis assentar, em nome de Jesus. Então, nessa noite, nós estaremos discorrendo aqui sobre aprender com Jesus a ser manso e humilde. O 2, aprender com Jesus a amar e perdoar. O 3, aprender com Jesus a persistir na fé e no propósito. Então aqui está dizendo que naquele tempo Jesus respondeu e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque o Senhor ocultou dos sábios os entendidos essas coisas, o Senhor ocultou dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E ele deu graças ao Senhor por isso, porque os pequeninos, quem são? Não são os grandes desse mundo, somos nós que estamos aqui, buscando a palavra, buscando aprender da palavra, buscando aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Mas eu quero estar mais me atendo aqui nos últimos versículos que diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, para as vossas almas. O número 1 aqui, ó. Aprendei com Jesus a ser manso e humilde. Quando aprendemos com Jesus, nos tornamos mansos e humildes. Servimos as pessoas, ao invés de querermos ser servidos. Irmãos, a maioria das pessoas, se não dizer quase que todas, às vezes não estão tão dispostas a servir aos outros. Às vezes elas querem ser servidas. Mas Jesus nos deu o exemplo, e Ele diz que nós devemos aprender com Ele, que foi manso e é manso e humilde de coração. E Ele deu esse exemplo para nós. Ele viveu sua vida a servir as pessoas, a servir a humanidade, e principalmente a mim e a você, que alcançamos essa tão grande salvação, através dessa disposição de Jesus estar servindo, né? Ele deu a sua vida por nós, para nos servir, para nos tirar do pecado, do lamaçal de pecado, porque quando o homem pecou, destituído foi da glória de Deus. Eu e você, quando o primeiro homem lá no Éden pecou, nós fomos todos destituídos da glória de Deus. E Ele nos fez esse favor, Ele nos serviu, Ele morreu na cruz do Calvário por nós. É o maior exemplo de humildade e é o maior exemplo de servir as pessoas. Ele nos salvou. Se não fosse esse sacrifício de Jesus, nós não seríamos salvos. Então, eu estou falando aqui, ó, que às vezes nós não somos humildes e nem mansos de coração. E às vezes nós nos irritamos com as pessoas. E com quem que nós nos irritamos mais?
com aqueles que a gente não está nem aí, com aqueles que nem estão aí com a gente? Não, nós nos irritamos com aqueles que mais nos amam, com aqueles que mais nós amamos. Pode ver, se houver qualquer coisinha entre irmãos, você pode saber que é aqueles que são bem amigos. Porque aqueles que não são bem amigos, que estão para lá, outro para cá, que não estão nem aí um com o outro, ninguém se ofende, porque é só a paz, irmão. Ninguém ofende dizendo a paz, irmão. Ofende aquele que leva para dentro de casa, que ama, que se oferece, que traz um presentinho, que traz uma coisinha. Esse é aquele que está mais chegado, e é esse que nos ofende. E é com esses que nós nos entristecemos muitas vezes. Ficamos tristes. Ah, mas o irmão me ofendeu. Tá, nós ofendemos Jesus também. E Ele nos perdoou. Para frente estarei falando sobre o perdão. Então, irmãos, Jesus foi o maior exemplo de ser manso e humilde de coração. Jesus passou a vida servindo, e até os pés dos discípulos Ele lavou. Ele não só serviu as pessoas que estavam por perto dele, mas como até os pés dos discípulos Ele lavou. Então, é João 13:12 que fala aí, ó. Na verdade, João 13, quase todo o capítulo ali, os primeiros versículos, todos estão falando sobre essa situação, que Jesus, ele diz ali que ele tirou as suas vestes, ele amarrou uma toalha, cingiu os seus lombos com a toalha, com certeza era uma toalha de banho, uma toalha grande, e ele se inclinou ali, e ele lavava os pés dos discípulos, e secava com aquela toalha. E Pedro, acho que falou assim, Senhor, eu quero que você lave as minhas mãos e lave a minha cabeça. Então, se é assim, porque eu não queria que Jesus lavasse o pé dele, né? Jesus falou, não, é necessário que eu lave teus pés. E ele falou que ele não queria que Jesus lavasse. Quando Jesus falou que era necessário, ele falou, então lava minha cabeça e lava minhas mãos. Ele falou, não, já estás limpo, né? Então, só ia lavar os pés que era necessário, porque era necessário ele dar um exemplo de humildade, de lavar o pé do irmão. Se for necessário, nós temos que lavar o pé do nosso irmão. O que custa, né? Às vezes o irmão tem chulé, não tem problema. A gente lava assim mesmo, né? Se nós formos seguir o exemplo de Jesus, nós não podemos nem reparar, né, para o chulé. E outra, se for lavar o pé do irmão e ele tiver chulé, você sair contando, você está pecando. Você não pode contar para ninguém. Lavei o pé do irmão fulano de tal lá e tinha um chulé, pronto, o teu galardão já se foi. Então, não está seguindo o exemplo de Jesus. Não está escrito que Jesus falou, Pedro, que chulézão, hein? Não está escrito isso, não. Então, nós não devemos comentar nada sobre a vida do irmão. O favor que nós fizermos para o irmão, não devemos comentar, para não perdermos o nosso galardão. Filipenses 2, 4-11 diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si. Irmãos, quem que quer considerar os outros superiores a si? Geralmente a gente, coitadinha dessa irmã, sabe? Eu sou a tal, né? Coitadinha da irmã. Não, nós temos que considerar os nossos irmãos mais do que nós. Considerando os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Geralmente a gente quer resolver a situação da gente primeiro, né, para depois resolver a situação dos outros. Mas aqui Jesus está dizendo que não é para nós atentarmos para aquilo que é nosso, mas atentar também para ajudar os outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vocês já imaginaram, irmão, o exemplo de humildade e mansidão? Ele era igual a Deus. Ele era Deus, e é. E ele não teve, eu sou Deus, eu sou todo poderoso. Não, eu vou lavar o pezinho de vocês. Eu vou lavar o pé de vocês. Eu vou servir vocês, eu vou multiplicar o pão para vocês. Sabe? Eu vou curar o cego. Eu vou curar aquela mulher lá com fluxo de sangue. Não, eu sou Deus, eu sou todo poderoso, então venham e me sirvam. Sirvam-me aqui. Eu quero que vocês me sirvam. Não. Ele deu o exemplo de servir. Não teve por usurpação ser igual a Deus. O 7 diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo,
sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Aquele que se humilha será exaltado. A palavra diz isso, que todo aquele que se humilha será exaltado. Às vezes os irmãos falam, você está me humilhando, a Bíblia diz que aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia não diz que aquele que é humilhado será exaltado. A Bíblia diz que aquele que se humilha, não é se o outro te humilhar, é aquele que se humilha será exaltado. Em qualquer situação, quando você se humilha, você será exaltado. É a palavra de Deus que diz. E achando-se na forma de homem, esse aqui eu já li o 8, por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Esse nome tem poder, esse nome que você usa, esse nome que eu uso, esse nome que nós usamos. Então, esse nome é um nome que é sobre todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Aleluias! Glorificado é o nome do Senhor. Hebreus 10, 3. Não é o Hebreus ainda, irmãos. João 4:20. Agora nós estamos no 2. Aprender com Jesus a amar e a perdoar. João 4:20. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque, irmão, amar o outro é fácil a gente dizer que ama, mas muitas vezes nós não amamos como Jesus amou. Eu não estou dizendo vocês não, irmão, estou dizendo eu mesmo, a minha pessoa. Porque quando eu prego aqui a palavra, eu estou pregando para vocês, mas o Senhor já falou comigo anteriormente. Então, eu mesmo, eu tenho que amar mais as pessoas. Às vezes eu não amo como é necessário, como Jesus quer que eu ame, como Ele deu o exemplo para mim amar. Quem ama, perdoa, não leva em consideração as ofensas. Quando não perdoamos, nós queremos e nos achamos melhores que Jesus. Porque se Jesus, que era Jesus, perdoou não só a nós, mas todos aqueles que lhe fizeram mal. Teve gente que falou mal de Jesus e Jesus perdoou. Alguém já te falou que você tem demônios? Para Jesus falaram. Falaram que Jesus tinha demônios, sabe? Falaram que Jesus tinha demônios. Já pensou se alguém falar para você que você tem demônio? Meu Senhor, né? Então, para você ver o quanto que Jesus foi humilhado. Isso na trajetória dele, antes dele chegar lá na cruz. Porque lá na cruz foi o cúmulo da humilhação, né? Mas ele foi humilhado, disseram que ele tinha demônios, e ele perdoou. Então, nós devemos perdoar como Jesus perdoou. Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Depois das pessoas cuspirem seu rosto, chicotearem Jesus, levarem Jesus à cruz, né? Falarem que ele era um bandoleiro, que ele estava pregando mentiras, pregando contra isso e contra aquilo. Falavam que ele tinha demônio, falaram tanta coisa, bateram nele, cuspiram em seu rosto, né? Crucificaram ele, furaram o seu lado. Por mim e por ti, colocaram uma coroa na cabeça dele, e não era uma coroa de glória, era uma coroa de espinho, por mim e por você, e ele falou, Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Irmãos, nós temos que perdoar. Aqui eu achei 4 pecados sem perdão, que Deus não nos perdoa, os outros pecados, Ele perdoa. Pode ser que vocês achem mais algum que Deus não perdoa, mas os que eu achei aqui foram 4. Também eu não sou dona da verdade. Você pode dizer, não, pastora, esse pecado aí Deus perdoa, eu vou aceitar. Você vai me provar e eu vou aceitar. Pode ficar tranquilo. Eu achei 4 pecados sem perdão. Eu não sou dona da verdade, mas pelo que li na palavra. O primeiro é pecar contra o Espírito Santo. Atribuir ao diabo as obras do Espírito Santo. O segundo
é não perdoar. Se nós não perdoarmos, nós não temos perdão. Deus não perdoa quem não perdoa. Então, se nós não perdoarmos, nós não temos perdão. Então, não perdoar é um pecado sem perdão. Vocês concordam comigo? Não perdoar é um pecado sem perdão. Pude descobrir hoje isso aí. Pois se não perdoarmos, não receberemos o perdão. O terceiro, retroceder da fé, apostatar da fé, também não tem perdão. Porque se a pessoa está servindo a Jesus fielmente, e ela recuar, e ela apostatar da fé, falar, não, isso aí é besteira, não quero mais saber de Jesus, eu vou seguir a outros deuses, ou então, não vou seguir mais nada, porque agora não estou mais acreditando que Deus exista, aí ele vai morrer sem salvação, porque ele apostatou da fé. Então, apostatar da fé também é um pecado sem perdão. Um pecado que não pode ser perdoado. O quarto, não ser santo, pois a Bíblia fala, pois sem santidade ninguém verá a Deus. Ora, eu deduzi que se ninguém verá a Deus sem santidade, então é porque sem santidade, não ter santidade é um pecado sem perdão. Vocês não acham que é assim? Sem santidade ninguém verá a Deus. Para você ver a Deus, você tem que ser perdoado e estar lá no céu. Sem santidade ninguém verá a Deus. Todos os que estão no céu vão ver a Deus. Se não tiver santidade, não vai chegar perto de Deus. Então, não ter santidade é um pecado que não tem perdão. Nós temos que procurar ser santos, como Jesus foi. Sede santos, porque eu sou santo. Aí você vai dizer, não, pastor, então eu tenho que ficar assim, ó, como a minha filha, né, a Fábio, quando ela era menininha, o daí falava assim, minha filha, você é uma menina santa. Eu não sou santa, pai. Eu não sou santa, não. E ela disse que se imaginava assim, dentro de uma casinha, sabe, com as mãozinhas assim, bem quietinha ali. E ela dizia, eu não sou santa, eu não quero ser santa. De jeito nenhum ela queria ser santa. Mas santo, segundo o que a gente sabe, né, é ser separado do mundo. Não é que você nunca peca. O pecado na vida do cristão, como a gente sempre tem ensinado, tem que acontecer por um acidente. Pequei, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Mas não é aquele pecado premeditado, vou pecar, porque eu sei que Deus vai me perdoar. Então, Senhor, eu vou fazer isso, eu sei que é pecado, mas eu vou fazer porque eu sei que eu vou ser perdoado. Aí é um pecado premeditado. Aí você não está querendo ser santo. Mas enquanto você estiver lutando pela tua santidade, o Senhor te perdoa e te dá a vitória, mais uma vez e mais outra vez, como eu tenho pregado aqui. Quando você, porventura, cair num pecado acidentalmente, você ora ao Senhor, você pede perdão ao Senhor, e o Senhor vai te perdoar. Quantas vezes for necessário, Ele vai te perdoar, desde que você se arrependa. Toda pessoa que se arrepende, ela é perdoada. Agora nós vamos para o último e mais longo. Não vão pensar que a mensagem vai ser bem curtinha hoje, porque não vai não. O último aqui é bem longo. Aprender com Jesus a persistir na fé e no propósito. Jesus deu exemplo no Getsemane, quando disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele podia ter desistido. Irmãos, eu chorei tanto hoje à tarde, quando eu estava escrevendo isso aqui, e ontem à noite também. Sim, você já imaginou Jesus ali no Getsemane? Depois eu estarei lendo aqui, para complementar o que eu vou dizer aqui para vocês. Mas vocês já pensaram, ele pegou e chegou ali e falou para os amigos dele ali, né, os discípulos, vocês orem comigo, fiquem aqui e orem comigo. E ele foi orar um pouco, porque era o máximo, assim, da angústia que ele estava sofrendo. Ele chegou a suar sangue, sabe? Então, irmãos, gotas de sangue por minha culpa, por tua culpa, ele suou. Então, eu imaginei ali naquela angústia, ele pedir para os amigos orar com ele. Você já imaginou, irmão? Você está numa angústia tão grande, eu vou comparar aqui como estava o Eduardo aquele dia lá com a menina lá, desenganada da medicina, lá na UTI, sem pulmão, sem nada lá, só através dos aparelhos lá vivendo. E ele pedisse para vocês, irmãos, orem por mim. E vocês não orassem, ninguém orasse. Foi o que aconteceu com Jesus. A angústia era muito grande, era tremenda. Vocês orem por mim, orem comigo. Não, eles não oraram, porque eles estavam cansados e eles dormiram. Muitas vezes nós estamos tão cansados e nós não ajudamos os nossos irmãos em oração.
nós temos que ajudar os nossos irmãos em oração. Aí o que aconteceu? Jesus voltou lá de novo. Jesus voltou lá e falou com eles, agora vocês durmam que eu vou orar mais um pouco. E ele subiu e ele foi orar de novo. Então, irmãos, se às vezes você não vencer a tua luta na primeira oração, vai orar de novo. Vai dobrar o teu joelho de novo. Se ninguém estiver orando com você, não tem problema. Dobra o teu joelho e vai orar mais uma vez. Vai orar de novo. Muitas e muitas vezes a gente ora, olha, dezenas de vezes pelo mesmo propósito. A gente não consegue, mas a gente vai orar de novo. E a gente continua orando de novo, porque Jesus deu esse exemplo para nós. Ele orou a primeira vez, depois ele foi orar de novo. Eu coloquei aqui Mateus 26, do 36 a 42. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse, eu tive o privilégio de estar nesse lugar, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando-se consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Vocês viram aqui, irmãos, a persistência de Jesus? Ele estava a ponto de desistir. Senhor, se o Senhor quiser, eu estou entregando as betes. Mas, todavia, não seja feito a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Então, irmãos, às vezes nós estamos a ponto de desistir também, mas nós temos que orar. Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida, Senhor? Qual é a tua vontade? Eu estou a ponto de desistir. Qual é a tua vontade, Senhor? E vamos continuar orando. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo outra vez, orou. Orou dizendo, Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Se é necessário, Senhor, que eu beba esse cálice para salvar os teus filhos, faça-se a tua vontade. Eu vou até a cruz, eu vou dar a minha vida por eles. Jesus não desistiu, e é bom que você não desista também. Quando você estiver ao ponto de desistir, ore mais uma vez. O que seria de nós se ele tivesse desistido? Hebreus 10, 36 e 39. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. 38, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele desistir, a minha alma não tem prazer nele. O 39, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, irmãos, você não é daqueles que retrocedem. Quantas pessoas você conhece que se converteram no mesmo tempo que você se converteu? E aonde estão essas pessoas? Mas você continua firme nos pés do Senhor. Você continua firme. Lutas todos temos, né? Até tem aquela situação lá das casas, né? Que um construiu a casa na rocha e outro construiu a casa na areia e o vento veio. O vento veio para quem tinha construído a casa na areia e para quem tinha construído a casa na rocha. O vento era o mesmo, a tempestade era a mesma, mas quem que aguentou? Aquele que construiu na rocha. Então, se nós construirmos a nossa casa na rocha, ela vai subsistir, ela vai aguentar o temporal. E nós vamos vencer, em nome de Jesus.
Efésios 6:13, um diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Não é para você retroceder depois que você venceu no dia mau. É para você continuar firme. Com certeza virá outra luta. Porque a nossa vida é de luta em luta, é de fé em fé e é de glória em glória, até o dia que Jesus vier nos arrebatar. Até tem aquele hino que uma cantora, nem sei qual a cantora que fez, agora é só a vitória, agora é só a vitória. Eu penso, essa irmã deve ter feito esse hino e ter morrido. É a única, é o único jeito, irmãos, para dizer que eu já venci uma luta e agora é só vitória. Irmãos, agora não é só vitória não, você pode ter certeza. As lutas vêm e passam, e o Senhor te dá força, e você continua firme, e vem outra luta, e você continua firme. Aí tem um tempo de bênção, assim, um tempo de tranquilidade para você dar uma reanimada, né? O Senhor te levanta e tal, você fica firminho, de repente vem outra luta. Aí você vence aquela luta, porque no tempo de paz, irmãos, tem irmãos que só oram, só buscam o Senhor no tempo que a luta está pegando, né? Que a luta está difícil. Aí eles vão para a igreja, aí eles vão orar, eles pedem oração, eles jejuam, eles fazem promessas, eles fazem votos. Eles fazem votos que às vezes nunca vão cumprir, tipo eu, assim, que já fiz algum que não cumpri, mas pode ficar tranquilo que eu já pedi oração, pedi perdão para o Senhor. Os irmãos não têm noção, isso aqui eu estou abrindo um parênteses aqui na pregação. Vocês acreditam que quando a Duda estava lá e eu estava orando por ela, o dia que ela morreu lá e eles não conseguiam reanimar, fazia 20 minutos que estavam lá, não ia ter mais condição, falaram que ela ia ficar vegetando, porque os neurônios já tinham morrido muito tempo sem. E daí eu fiz um propósito, que se o Senhor trouxesse ela de volta, se ressuscitasse ela, eu ia escrever assim, ó: só Jesus salva. Fazer uma tatuagem no meu braço. Vocês acham mesmo que eu fiz, que eu ia fazer uma tatuagem? Jamais. Mas na hora da tribulação, irmãos, a gente promete coisas que a gente nunca vai cumprir. Só que Deus é tão misericordioso que Ele perdoa nossos pecados. E eu me arrependi, eu pedi perdão, Senhor, eu não vou ficar pichando o templo do Espírito Santo. Porque depois que você entende a palavra de Deus, você sabe que você não deve ficar pichando o templo do Espírito Santo. Aí eu falei, não vou fazer essa tatuagem, mas que eu fiquei com vontade, e de vez em quando eu olho no meu braço, eu acho que eu vou fazer. Não, não vou fazer. Já pedi perdão e não vou fazer. Então, mas eu ia escrever no meu braço, fazer uma tatuagem, só Jesus salva. E graças a Deus, a minha neta ressuscitou e faz 6 anos que está curada, para a honra e glória do Senhor, como todos vocês sabem. Só estou dizendo isso, confirmando que Jesus curou ela, porque tem gente que pode estar me assistindo que não sabe da história. Jesus ressuscitou a minha neta, mas não foi por esse voto que ele sabia que eu não ia cumprir. Foi por muita oração de vocês, muita oração dos pais dela também. Foi por isso que o Senhor ressuscitou ela. Então, irmãos, eu estou aqui no... Jesus sabia que tinha que persistir até o fim para nos salvar. E nós sabemos que nós temos que persistir até o fim para sermos salvos. Vocês sabiam que vocês têm que persistir até o fim para ser salvo? Tem escrito, pelo mínimo que eu achei 3 vezes nos evangelhos, que nós temos que perseverar até o fim. 2 vezes em Mateus, que eu achei, e uma vez em Marcos, eu acho que é. Para frente estarei lendo. Eu sei dizer que aqui em Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vocês estão vendo isso, irmãos? Está se multiplicando a iniquidade, né? Nós vemos assim, quando você pensa que você já viu tudo de iniquidade nesse mundo, aí aparece uma pior que você não tinha visto ainda, né? Quando a gente, não, agora é o fim, Jesus está voltando, porque agora não tem mais como. Isso aí já é o fim. Isso aí é o máximo da iniquidade. Não, ainda vem mais. Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:12 e 22. E Mateus 10, 21 e 22 diz assim: e o irmão entregará à morte o irmão, e o pai entregará o filho. E os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora Marcos 13 diz assim:
e sereis odiados por todos por amor do meu nome. É a mesma escritura do Mateus. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por que o Mateus escreveu e o Marcos escreveu, e Mateus escreveu 2 vezes? É para nós saber que temos que perseverar, que nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam atrás, nós somos aqueles que aceitamos a Jesus, nos batizamos, seguimos firme e vamos até o fim para nós sermos salvos. Mas se o ímpio, agora é outra escritura que eu vou ler aqui, agora é no Antigo Testamento, é Ezequiel 18 e 21, é sobre a perseverança também. 18, 21 ou 24. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Isso aqui, irmãos, é vida eterna, não é a vida daqui, porque é claro que os ímpios pegam e se convertem e aceitam Cristo e deixam todos os pecados deles e passam a praticar a justiça. Um dia eles vão morrer, todos nós morremos, né? Quer sejamos justos, quer sejamos ímpios, um dia nós vamos morrer. Então, isso aqui está tratando da vida eterna. Viverá e não morrerá. Mas, é o 24, Ezequiel 18, 24. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? Porventura ele terá a vida eterna? De todas as justiças que tiver feito, não fará memória, na sua transgressão, com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, neles morrerá. Então aqui eu coloquei, irmãos, assim como os pecados dos ímpios que se arrependem são apagados, assim como a pessoa peca lá no mundo, é um terrível pecador, não importa o que ele tenha feito, desde que não tenha pecado contra o Espírito Santo, mesmo não sendo salvo. Se ele estiver lá no mundo, ele pecou contra o Espírito Santo, sem chance. Não tem chance de ser salvo, de ser perdoado. Mas, se ele se arrepender dos pecados dele, dos outros pecados, que não seja pecado contra o Espírito Santo, de todos os seus pecados, mas ele matou, ele roubou, ele assaltou, ele fez isso, ele violou, ele não sei o que fez. Agora vem ficar crente aqui, vem aceitar Jesus e vai dizer que é salvo. Pois é, sinto muito em te dizer que é salvo sim. E o outro que foi santinho, a Leni que foi santinha, que viveu uma vida santa durante 50 e poucos anos, apostatou da fé, desviou, caiu fora, não quero mais, estou retrocedendo, estou desistindo, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber da fé, não quero mais saber da palavra, vou viver a minha vida no mundo dissolutamente, como filho pródigo. Aí o que acontece? Todos os pecados, toda a justiça que eu fiz, vai ser apagada. Deus não vai lembrar daqueles 50 e poucos anos que eu passei sendo fiel ao Senhor, aquilo lá vai ser apagado, e eu vou perecer no meu pecado, eu vou perecer longe do Senhor. Às vezes eu posso ter servido ao Senhor 50 anos, e eu me revoltar, eu apostatar da fé, eu deixar de seguir a Jesus hoje, e amanhã eu morrer, já era. E a mesma coisa, o pecador, o ímpio, terrível, lá do mundo, ele viveu na iniquidade 50, 60, 70 anos, não sei quanto, e hoje ele resolveu mudar de vida, hoje ele aceitou Jesus, hoje ele se converteu dos seus pecados, pediu perdão a Deus, se arrependeu dos seus pecados. Aqueles pecados, o Senhor lança no mar do esquecimento. E tem alguém que fala que ele não permite, põe uma plaquinha lá, proibido pescar. Lá já era. Está no mar do esquecimento, está nas profundezas do abismo o pecado da pessoa. Deus não lembra mais. Mas a justiça do justo, quando o justo larga de ser justo, também não é mais lembrada. É totalmente esquecida. Então, irmãos, vamos seguir em frente. Não vamos desanimar da fé. As lutas vêm, eu sei que vêm. As tribulações vêm para nós, as lutas vêm. Mas não vamos desanimar, irmãos. Vamos seguir em frente. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo,
Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, com Jesus, nós podemos vencer também. Nós vencemos tudo com Jesus. Porque é só Ele que nos dá força para nós vencermos. Só Jesus. Amém? Vamos levantar nesse momento, vamos orar? Grande e eterno Pai, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer, Senhor, por ter entregado a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Eu Te agradeço por ter falado comigo, Senhor. Nós temos, Senhor, que aprender de Ti, que o Senhor é manso e humilde de coração. Nós temos que aprender de Ti, Senhor, a ser humilde, Senhor, a servirmos as pessoas, Senhor, como o Senhor serviu, lavando os pés dos discípulos, como o Senhor serviu as pessoas, Senhor, curando as pessoas, Senhor, libertando as pessoas, Senhor. O Senhor viveu nessa vida servindo as pessoas. E assim, Senhor, que nós possamos servir os nossos irmãos. Que nós tenhamos, Senhor, eles em alta consideração, Senhor. Que não queremos ser, Senhor, mais do que ninguém, Senhor. Que não sejamos, Senhor, orgulhosos, Senhor, mas que sejamos humildes na Tua presença, que possamos aprender a humildade com o Senhor, Senhor, que possamos aprender a perdoar com o Senhor, que possamos aprender a amar com o Senhor, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou. Senhor, se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Senhor, às vezes nós, ao invés de perdoarmos, Senhor, nós resolvemos desistir, Senhor. Nós resolvemos sair de cena, Senhor. Mas nós temos que perdoar, Senhor. Nós temos que perdoar e continuar, Senhor. Porque se o Senhor nos perdoar, Senhor, não continuar conosco, não vai adiantar nada, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos perdoe, Senhor, e continue conosco, Senhor. Assim nós devemos fazer com nossos irmãos. Nós devemos perdoar e continuar amando eles, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor tão grande. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, porque ali no Getsêmani, Senhor, quando os discípulos não aguentaram orar contigo, Senhor, o Senhor orou sozinho, Senhor. O Senhor ficou sozinho ali, abandonado, Senhor. Ninguém aguentou orar contigo, Senhor. E muitas vezes ninguém aguenta orar conosco, Senhor. Mas o Senhor nos ajuda e sempre está conosco. E nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Tu és maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Senhor. E nós Te louvamos por isso. Segura nós firmes, Senhor. Que nós possamos santificarmos, Senhor, na Tua presença. Possamos procurar ser santo como o Senhor é santo. Porque sem santidade ninguém verá Deus. E nós queremos ver o Senhor. Por isso ajuda-nos, Senhor, a nos santificar a cada dia mais. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu agradeço. Amém. Amém.